A morte do escritor Daniel Mastral, ocorrida nos últimos dias, trouxe muita dor e lamento ao meio cristão. Com o passar dos anos, Daniel se tornou uma figura querida e respeitada no meio evangélico, e seus ensinamentos ajudaram a muitos de nós a conhecermos mais sobre a batalha que existe no mundo espiritual. Eu percebi que o mistério da morte do ex-satanista chamou muita atenção da mídia, que não para de trazer notícias sobre o caso. A internet e até a televisão estão falando sobre esse assunto o tempo todo, e isso acaba consequentemente levando o público a querer mais detalhes sobre a vida deste homem. E é aí que entra a grande questão. O adeus a Daniel Mastral pode fazer com que muitas pessoas busquem mais informações sobre o satanismo, como se ele fosse uma religião como qualquer outra. E o mais assustador é que, independente disso, o satanismo já vem atraindo cada vez mais pessoas pelo mundo. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco sobre o que realmente é o satanismo e te mostrar por que esse fenômeno tem seduzido tanta gente, inclusive aqueles que conhecem a palavra de Deus e que estão dentro das igrejas. Por exemplo, você sabia que o criador da Bíblia satânica se frustrou com a hipocrisia das igrejas e por isso ele não só escreveu esse livro maligno, como também fundou a sua própria igreja, a Igreja de Satã, que o próprio Daniel Mastral frequentou? Eu vou te revelar muitas coisas aqui nesse vídeo, por isso fique comigo até o final. Eu sou o Pastor Antônio Júnior e antes de começarmos, eu só peço para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação e clique no botão gostei para que você receba os próximos vídeos que eu colocar. Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha participar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem clara nesse vídeo é que eu lamento muito a morte de Daniel Mastral. Eu li os seus livros, acompanhava o seu trabalho na internet e tinha uma grande admiração pela sabedoria e a coragem que ele teve de revelar às pessoas tudo o que acontece nos bastidores deste mundo maligno e também do satanismo. Então, eu quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares e amigos do Mastral. Saibam que nós estamos orando para que Deus conforte os seus corações e os encha da esperança do encontro com Cristo e da vida eterna. Agora, é importante nós entendermos o que é o satanismo. Diferente do que a maioria das pessoas pensa, essa não é uma crença antiga vinda dos tempos da Bíblia. Na verdade, essa filosofia moderna foi criada no ano de 1966 pelo americano Anton LaVey, que fundou a Igreja Satã em São Francisco, na Califórnia. Inclusive, foi essa igreja que Daniel Mastral enviou uma carta quando ele era apenas um adolescente, se oferecendo para fazer parte da religião. Também foi Anton LaVey que escreveu e publicou a Bíblia Satânica em 1969, que se tornou o texto fundamental do satanismo. Inclusive, um dos motivos que o fez escrever esse livro foi uma indignação que ele tinha com a forma hipócrita e desonesta que muitos líderes cristãos viviam. Eles pregavam princípios e valores bíblicos nos púlpitos das igrejas, mas levavam uma vida totalmente diferente fora, cheia de pecados e falhas. Isso fez ele chegar à conclusão que não fazia sentido algum lutar contra os desejos carnais, porque eles são totalmente naturais. Ou seja, renunciar à sua própria carne e carregar a sua cruz, como disse Jesus, é algo que só causa sofrimento e não traz benefício nenhum. E esse tipo de satanismo criado por LaVey não enxerga Satanás como um ser real, mas como um símbolo de valores como a liberdade, o orgulho e o perdão. Os satanistas laveianos valorizam o individualismo, o perdão a si mesmos e eles rejeitam as religiões tradicionais como o cristianismo. Eles defendem a bondade para aqueles que a merecem, mas exigem a vingança em vez de virar a outra face, indo totalmente contra o ensinamento de Cristo. E para esses satanistas, o homem é visto como um animal, às vezes melhor, mas frequentemente pior do que os outros animais, e todos os pecados são valorizados e incentivados porque trazem satisfação física, mental ou emocional. E como são os rituais no satanismo laveiano? Eles parecem exercícios teatrais e servem como uma forma de ajudar os praticantes a afirmar os seus desejos e liberar emoções reprimidas. Por exemplo, existem rituais de destruição para liberar a raiva, o ressentimento, rituais de compaixão para ajudar aqueles que estão próximos e rituais sexuais para invocar desejos e prazeres. Mas o satanismo mais conhecido e mais perigoso ainda é o satanismo teísta, onde os seguidores acreditam em Satanás como uma entidade real e sobrenatural. Essas pessoas enxergam o diabo como um deus que deve ser adorado. E segundo o próprio Daniel Mastral, eles realizam rituais de invocação e sacrifícios de seres vivos, incluindo humanos, para agradar a entidade que veneram e conseguir benefícios em troca.
E se você não entendeu, precisamos deixar isso ainda mais claro. O satanismo é o culto ao demônio. E isso é totalmente ofensivo ao Senhor. Primeiro porque a palavra dele diz que nós não devemos ter outros deuses além dele, o Deus criador dos céus e da terra. Segundo porque Satanás é o adversário de Deus. E ele, quando ainda era um anjo de luz, se rebelou contra o Senhor, exigindo ser tão poderoso quanto o Criador, e por isso ele caiu na terra com 1/3 dos anjos que havia se juntado a ele naquela rebelião. Então, quando alguém busca o satanismo, na verdade está buscando ser inimigo de Deus e irá pagar um alto preço caso não se arrependa e entregue a sua vida a Jesus. Olha só o que a Bíblia diz. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Agora você entendeu por que o satanismo tem atraído tanta gente? E você consegue perceber também as graves consequências disso? E mesmo com toda a gravidade, por que será que as pessoas ainda procuram esse tipo de coisa? Porque, irmãos, Satanás é mestre em enganar. Ele se passa por bom e justo e ele vende a sua imagem como algo normal, diferente da visão demonizada que os cristãos pregam. E ele tem um poder de convencimento tão grande que a própria Bíblia diz que ele pode se disfarçar de anjo de luz. E eu vou te dar agora um exemplo de tudo isso que eu tenho falado aqui. A série Lúcifer, por exemplo, que até hoje faz sucesso no Brasil e no mundo inteiro e é exibida na Netflix, tem atraído muita gente e, infelizmente, muitos cristãos assistiram ela e até gostaram. Na série, o personagem Lucifer Morningstar é mostrado de uma maneira bem diferente da figura demoníaca tradicional. Ele é apresentado como alguém carismático, encantador, inteligente e, em muitos aspectos, com bom coração. A série gira em torno de Lucifer, interpretado por Tom Ellis, que deixa o inferno e se muda para Los Angeles, onde abre uma boate e se torna consultor da polícia local. E ao longo da série, Lucifer enfrenta questões sobre o que é certo e errado e quem ele realmente é, mostrando bondade, empatia e desejo de justiça. Isso faz com que ele pareça mais humano e se torna mais fácil se identificar com ele, diferente das versões tradicionais de Lucifer, que é totalmente mau. A série fala sobre temas como redenção, amor e busca de propósito, muitas vezes fazendo o espectador repensar o que é bom e o que é mal. Mas, irmãos, não podemos esquecer que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e nele não existe verdade e bondade alguma. Então vigie e busque conhecer o que a Bíblia diz sobre ele para que você não seja enganado, tá bom? Toda a arte, seja em forma de pinturas, por meio da música, do teatro, dos filmes e séries, tem como finalidade abrir realidades dentro de nós, imprimir o que pensa o autor da obra, destacar o seu pensamento, sua filosofia de vida e implantar isso na nossa mente. Como eu disse, o argumento por trás dessa série é mostrar que a Bíblia está errada ao mostrar um Lúcifer mau que destrói a vida das pessoas. E sem você perceber, você vai começar a questionar: e se o diabo tivesse um lado bom? Será que realmente Lúcifer não teria um lado divertido, atrapalhado? Será que ele é este ser tão deprimente e horrível o tempo todo? Irmãos, por incrível que pareça, essa série repete algo que já é muito usado nas novelas do Brasil: a normalização do pecado, a fragilidade do bem e a valorização do vilão. E como tudo é muito bonito, atraente, com bons roteiros e atores, as novelas acabam alterando a cultura e as crenças de uma nação inteira. Esse é o papel do diabo. A verdade é que as pessoas não têm noção do que é se envolver com o satanismo. Basta nós olharmos um pouco para a vida de Daniel Mastral. Dos 15 aos 16 anos, ele procurou a Igreja Satânica de São Francisco e um tempo mais tarde acabou sendo procurado por um dos membros e comunicado que ele havia sido aceito no grupo ocultista. A partir daquele momento, Mastral começou a participar de rituais satânicos e inclusive entregou sua vida a Satanás. E como ele se sentia excluído pelas pessoas ao seu redor e tinha sérios problemas familiares, ele encontrou naquele grupo ocultista um refúgio, além de receber a promessa de que lá ele teria prosperidade e poder. Os anos foram se passando e Daniel Mastral acabou ganhando mais poder dentro do satanismo. Inclusive, ele fazia magias e trabalhos para causar mal às pessoas. Acontece que um dia ele teve um encontro com Deus, então ele abandonou o satanismo, entregou sua vida a Cristo e passou a falar às pessoas sobre a verdade por trás dessa seita e de tudo o que acontece de errado no mundo. Ele escreveu livros, visitou igrejas por todo o país e se tornou um homem muito conhecido.
Mas é claro que Satanás não iria deixar essa traição passar e Daniel acabou pagando um preço muito alto durante toda a sua vida. Ele foi alvo de inúmeras críticas e piadas por causa das coisas que ele falava. Muita gente dizia que ele era louco, um mentiroso, um sensacionalista e que estava atrás de fama e dinheiro. Foram anos e anos sendo injustamente acusado e atacado. E o pior não foi isso. Em um determinado momento, o seu filho, aos 15 anos de idade, entrou em depressão profunda, se jogando na frente de um trem e morrendo. Meses depois, a sua esposa também entrou em depressão e acabou morrendo, possivelmente por uma parada cardíaca. Foi um momento de muita dor para Daniel Mastral, mas ele nunca deixou de atuar na obra do Senhor e levar a verdade às pessoas sobre o quanto Satanás e os espíritos malignos são reais e como a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, eles andam ao nosso derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o inimigo continuou furioso com ele e manteve os ataques. Então Daniel foi ficando deprimido, triste, abatido e amigos próximos chegaram a afirmar que ele não conseguia mais ser feliz. Até que dias atrás o seu corpo foi encontrado ao lado de um revólver. Isso significa que se envolver com o satanismo é um caminho praticamente sem volta. É claro que Jesus pode nos resgatar, ele resgatou Daniel Mastral, mas tem um preço muito caro a se pagar quando nós nos envolvemos com esse tipo de coisa e muitas vezes se paga com a própria vida. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não procure o satanismo nem por curiosidade. Tudo o que você precisa saber sobre essa seita demoníaca que adora Satanás, eu te contei aqui neste vídeo. Não vá além disso, porque infelizmente poderá ser um caminho sem volta ou então de muita dor, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e agora eu vou deixar para você aqui 2 vídeos para você assistir, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente.